Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio e nós temos muito a celebrar. Por isso eu gostaria de reforçar o convite para estarmos aqui unidos domingo que vem. Nós teremos a conferência de celebração do nosso aniversário de 113 anos de existência dessa igreja nesse local. Então você é convidado, você pode trazer a sua família, seus amigos. Nós não teremos o culto tradicional às 8 horas. Nós iniciaremos a nossa conferência com uma celebração diferenciada às 9 horas da manhã. Nós teremos orquestra, teremos o coro da nossa igreja, banda, nós teremos a entrega das medalhas aí, e nós teremos um momento muito especial, que é a entrega oficial dos documentos de restauro. Você vai estar aqui? Amém, glória a Deus. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Como Ser um Cristão em Cristo e na Cidade. E nós começamos essa série em janeiro. E eu sei que às vezes é difícil a gente lembrar muitas coisas, e principalmente aquilo às vezes que a gente ouviu semana passada. Imagina a gente se recordar de tudo que nós já vimos e estudamos sobre o livro de Efésios desde janeiro. Por isso eu queria investir um tempinho aqui fazendo alguns lembretes, algumas recordações para vocês sobre o início dessa série e o que nós vimos até aqui. A carta de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente ali 60 a 62 anos depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. E essa carta, ela se diferencia de todas as outras que ele escreveu. Por quê? Porque ela traz, os 3 primeiros capítulos, uma introdução teológica, um embasamento para que todos ali soubessem realmente quem é Deus, quem nós somos, o que é o corpo de Cristo. E nos 3 últimos capítulos ele vai trazer, então, a prática dessa vida, desses conceitos, dessa base em nós. Éfeso, naquela época, ela enfrentava desafios gigantes. Era uma igreja que estava sendo perseguida por influências culturais e pelo um sincretismo religioso. E muitos historiadores dizem que a carta que Paulo escreveu não foi só para Éfeso. Ela se espalhou em diversas outras igrejas e, graças a Deus, ela chegou hoje até nós. Por quê? Porque nós também estamos sendo bombardeados, pelo um relativismo religioso. Nós estamos sendo bombardeados pela cultura vigente e também nós precisamos hoje nos recordar da nossa essência, da nossa identidade e de como nós devemos viver a palavra do Senhor. Por isso nós escolhemos essa carta, porque Paulo ele traz aqui o intuito de fortalecer a compreensão dos cristãos sobre a natureza da igreja, a unidade dos crentes em Cristo, os ensinamentos sobre, então, a prática da vivência com Deus, e ele também deseja encorajar aos membros daquela igreja e hoje a sua vida a viver em harmonia e a se afastar de toda a prática que te afasta do seu Deus. Ele ressalta, então, a identidade em Cristo e a obra redentora do Evangelho. Tendo, então, compreensão disso, nós conseguimos discernir o que é ser um cidadão no mundo, mas também um cidadão com um endereço no céu. É por isso que nós estudamos sistematicamente essa carta e no capítulo 1, nós aprendemos sobre a escolha de Deus em nos adotar como seus filhos e a importância do Espírito Santo como garantia da nossa salvação. No capítulo 2, nós vimos que a salvação é pela graça. E o apóstolo Paulo, então, vem discutir a condição espiritual ali dos judeus e principalmente dos gentios que não tinham sido alcançados por Cristo. E ele vem trazer que é pela graça de Deus que essas pessoas foram salvas e integradas, então, ao corpo do Senhor.
No terceiro capítulo, nós vimos o ministério de Paulo, o ministério da unidade, aonde Paulo compartilha a sua missão de pregar o evangelho aos gentios e fala sobre o plano de Deus para a unidade entre os povos. E nós aprendemos aqui com o Juan que a nossa unidade, ela não pode ser só de palavra, mas precisa ser de pensamento e de ação. Porque senão nós podemos correr o risco de estarmos apenas reunidos. E esse não é o objetivo do Senhor. Ele quer que nós estejamos unidos em mente, em coração, para que a gente viva realmente a palavra dele. No quarto capítulo, nós recebemos a exortação à unidade, à vida cristã, e nós, então, aprendemos ali sobre os dons espirituais e vimos que esses são o único motivo para que nós nos diferenciemos diante do Senhor. É na execução dos dons que nós nos tornamos diferentes, mas nós nos tornamos também complementares, fazendo com que a obra redentora seja vista por completo. No quinto capítulo, nós relembramos as instruções sobre a vida em Cristo. Ele abordou ali as questões sobre a vida moral, incluindo pureza, o amor, o relacionamento entre marido e mulher, comparando essa relação com Cristo e a sua noiva. Nós iniciamos o sexto capítulo vendo a relação entre pais e filhos, entre senhores e servos, e hoje, então, nós vamos finalizar a carta de Efésios, aprendendo um pouco mais sobre a batalha espiritual que nós vivemos aqui e que viveremos até que Cristo volte. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Nós vamos ler dos versos 10 ao 20 do capítulo 6. Efésios 6, do 10 ao 20. Nós estamos usando aqui na leitura a nova tradução na linguagem de hoje. Então, se a sua Bíblia estiver um pouquinho diferente, não tem problema, só prestar atenção aí, é mais para a gente ter uma contextualização mais prática, já que hoje nós vamos falar da prática da luta espiritual. O texto diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão sendo firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz e levem sempre a fé como um escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, e fiquem alertas. Não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, e embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos exorta, ela nos direciona e ela nos ensina.
E o que nós te pedimos agora é que o Senhor, ó Pai, tire todas as escamas dos nossos olhos e abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender a urgência de hoje nos revestirmos da armadura do Senhor, para guerrearmos a guerra espiritual diante da Tua presença, com a Tua autoridade, com o Teu poder, para que a gente possa repercutir a vitória que o Senhor já alcançou na cruz, em nós e por nós. Pai, que o Senhor nos conduza agora nessa leitura, nos textos que vão ser reforçados, na exposição da Tua palavra, e que o Senhor nos ensine, é o que nós te pedimos, e que o Teu nome seja visto e a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, amém. Nós sabemos que, por teoria e por prática, a vida com Deus não é um mar de rosas, né? A gente não vive numa estufa espiritual. E vocês já ouviram aqui várias vezes, tanto eu quanto o Juan, falando uma frase que é o seguinte: nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos aonde? Num campo de batalha. Vamos dizer isso de novo? Nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos num campo de batalha. E diante dessa guerra, muitas vezes, nós temos duas posturas muito perigosas. A primeira é que nós, às vezes, tomamos uma postura de subestimar o nosso inimigo. Nós achamos, então, que ele não tem forças, ele não tem armas, ele não tem estratégias. Nós achamos que ele não pode nos afetar, que ele é inapto a nos atingir. Ou, outras vezes, nós tomamos uma postura antagônica a essa, que é o de superestimar o nosso inimigo, achando que ele tem tanto poder, que tudo que acontece na nossa vida é por causa dele. Sabe aquela dorzinha de cabeça que é resolvida com uma aspirina? Você coloca a culpa nele. Sabe o pneu que estragou, estourou acidentalmente? A culpa é dele. E por colocarmos sempre a culpa nele, achando que ele tem todo o poder, que ele pode fazer todas as coisas, nós muitas vezes terceirizamos a nossa responsabilidade pessoal e nos tornamos vítima. E isso, ao longo do tempo, faz com que a gente perca a alegria no nosso Deus. Por isso, qual deve ser, então, a conduta de um cristão que vive em Cristo, mas que vive nesse mundo e está imerso todos os dias, 24 horas, a uma guerra espiritual? Nós precisamos ser como soldados preparados para a guerra. Então, hoje, um cristão em Cristo e na cidade precisa ser um soldado preparado para a guerra. E, em primeiro lugar, nós precisamos nos fortalecer na fonte certa. Observe o que o verso 10 diz. Ele fala assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Paulo aqui, ele está nos exortando a nos fortalecermos na força do Senhor, no poder do Senhor e não na nossa. Por quê? Porque a guerra espiritual não é uma ficção, ela é real. E este é um lembrete poderoso que a luta que nós enfrentamos, ela não é física, ela não é palpável, muitas vezes ela não é tangível. E isso tem que trazer para nós uma intencionalidade de vivê-la também de maneira espiritual. E por mais que a gente saiba disso teoricamente, muitas vezes, diante dos nossos desafios e das nossas lutas, a gente recorre primeiro ao quê? Ao nosso conhecimento, às nossas estratégias, ao nosso achismo, aquilo que nós podemos fazer. E, na verdade, o que a gente inicialmente deveria entender é que nós somos completamente dependentes do poder transformador do nosso Deus. Mas nós, muitas vezes, só reconhecemos esse poder quando as nossas possibilidades se esgotaram. Então, hoje, nós precisamos nos apropriar dessa força divina. E qual é essa força, querido? É o Espírito Santo.
Ele é o poder de Deus, que foi deixado à igreja do Senhor para ser a força, a coragem, a ousadia, a intrepidez, para direcionar a igreja. E nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele nos dá essa autoridade, Ele nos dá esse poder, e muitas vezes nós negligenciamos a sua voz, e por isso estamos perdendo tantas batalhas. Como que a igreja primitiva ela cresceu? Ela cresceu depois da descida do Pentecostes do Espírito Santo. Ali os apóstolos, eles foram transformados. Eles estavam lá omissos, quietinhos, dentro de alguns lugares, escondidos, esperando o que fazer. E quando então o Espírito Santo vem, eles são transformados, e eles são cheios de autoridade, de poder, e eles começam imediatamente a anunciar a palavra. Eles são presos, mas isso não os impede. Por quê? Porque eles estavam lutando baseados no poder do Senhor. E Jesus, ele já nos ensinou isso. Diante do seu ministério, o tempo todo, o que ele disse é, olha, não sejam autossuficientes. Dependam do meu Pai, dependam do seu Deus. E assim, ao reconhecermos que a verdadeira força provém dele, nós então podemos enfrentar as dificuldades com confiança e coragem. O chamado aqui de Paulo para nos fortalecermos nos leva a reconhecer que dependemos de uma força que não é nossa. Então, nós precisamos hoje tomar uma decisão, porque ao longo da nossa jornada cristã, nós seremos sim, sempre confrontados com muitos desafios, que vão nos desafiar a viver a vida com Cristo. Mas o Espírito Santo, que habita em você, ele vai te direcionar, ele vai te dar a palavra, ele vai te sinalizar, ele vai te fortalecer, e aí você então poderá vencer, porque Cristo vencerá na sua vida. Então hoje, se você está lutando com alguma guerra na força do seu braço, querido, abra a mão de uma vez por todas e deixe Deus guerrear através da sua vida. Em segundo lugar, nós precisamos nos vestir completamente da armadura e não só uma parte. O verso 11 vai dizer assim, olha, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Não é à toa que Paulo, ele enfatiza aqui, vista-se de toda a armadura de Deus. Quando nós falamos sobre essa armadura, nós não podemos ignorar nenhuma das suas partes. Cada peça, e nós vamos ver em breve, cada uma delas, desempenha um papel vital na nossa preparação para a vida e na nossa proteção diante dos nossos inimigos. Ao abrirmos mão de uma única peça, nós nos tornamos vulneráveis. E aí nós precisamos nos lembrar que o nosso inimigo ele é astuto. Ele está ao nosso derredor, procurando apenas uma brecha. E muitas vezes nós damos essa brecha escancarada quando deixamos alguma peça da armadura do Senhor lá com Ele e não em nós. Então hoje nós precisamos tomar uma escolha consciente de utilizar essa armadura por completo. E essa expressão, toda a armadura de Deus, tem a ver com a integridade da sua vida diante do Senhor. Nós não podemos hoje nos contentar em sermos cristãos mornos. Nós não podemos adotar as verdades da palavra de Deus apenas parcialmente, ou relativizar a palavra, buscando na palavra somente aquilo que nos convém. Jesus deixou muito claro que não há um campo neutro no relacionamento com Ele. Em Mateus 12:30, ele vai afirmar, quem não é por mim, é contra mim. Portanto, é essencial que nós nos comprometamos totalmente com Cristo, sem dividir a nossa lealdade e viver com toda a sua verdade. Quem aqui se lembra ou já ouviu da história do homem em cima do muro? Já ouviram? Acho que poucos, então eu vou falar de novo para vocês. Havia um homem que estava em cima do muro, e ele estava dividido entre os dois lados.
um lado estavam os anjos. E esses anjos ficavam incessantemente diante dele. Venha, desça, esteja conosco, nos escolha, venha para o nosso lado. E do outro estava o diabo, completamente indiferente e calado. Durante um tempo, aquele homem ele começou a se angustiar com aquilo. Ele falou, por que os anjos estão o tempo todo aqui me chamando, me clamando, me falando, e o diabo não está fazendo nada? E ele então questiona, fala, diabo, por que você não está me chamando? Por que você não quer que eu vá para o seu lado? E o diabo respondeu para ele, sabe por quê? Porque o muro é meu. Essa parábola, essa simbologia, essa história vem nos mostrar que a não decisão é uma decisão. Então, no campo de batalha que nós vivemos, querido, não há um campo neutro. Ou você está em Cristo e vivendo por Cristo, ou você está contra Ele. Então, hoje, nós precisamos entender que a guerra espiritual ao nosso redor, ela é real, ela é intensa. E o diabo, ele tem as suas ciladas e ele está sempre à nossa espreita, buscando nos desviar desse caminho. Então, nós não podemos permitir que nós sejamos cristãos superficiais, que vestem apenas algumas partes da armadura ou que vistam a armadura apenas no domingo, quando vai para a igreja. Ela é uma peça importante para que você viva incessantemente a sua vida com o Senhor. Então, nós precisamos de um entendimento claro de que nós não estamos em um terreno seguro se nós não nos comprometermos integralmente ao Senhor. Não adianta a gente pensar que porque Cristo já ter vencido a morte, por Ele já ter trazido sobre nós a vitória, nós podemos viver na terra aqui de forma despreparados. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sabe que ele já perdeu a sua vida. Mas ele também sabe que se você viver de forma integral, munido da armadura de Deus, você vai levar todos ao seu redor para Cristo. E é isso que ele quer impedir. Ele quer impedir a ação do Espírito Santo, a ação de Deus sobre a sua vida. Por isso ele não desiste. E por mais que você já esteja salvo, você é um alvo nessa guerra. Então, nós precisamos nos preparar para enfrentar esses desafios deste mundo. Devemos nos lembrar que a armadura de Deus não é apenas um símbolo, mas uma realidade a ser vivida. E que por isso nós precisamos nos colocar firmes diante da verdade, do Evangelho, alinhados sempre com a vontade do nosso Deus. Que nós não nos aceitemos mornos diante do nosso Criador, mas que nós possamos avançar completamente com a armadura dele para a vitória que ele já nos deu. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer o nosso inimigo. Olha o que os versos 11 e 12 vão dizer. Vista-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Aqui Paulo ele está nos alertando sobre a realidade, que a nossa luta não é contra carne, humanos, não é contra os nossos irmãos dentro da igreja. A nossa luta, ela é espiritual. E existem sim forças espirituais atuando constantemente ao nosso redor, à nossa vida e diante do mundo que nós vivemos. É essencial, então, que não só estejamos munidos da armadura, mas a gente também conheça os nossos inimigos. Nós precisamos reconhecer as suas operações e não reagir àquilo que ele causa a nós, mas agir diante da orientação do nosso Deus. E nessa batalha, nós precisamos entender que nós temos 3 inimigos declarados. Ele está interno a nós, que é a nossa carne, é a nossa propensão para o mal. É o pecado que foi lá no Jardim do Éden e vem sendo passado de geração em geração, porque isso é uma motivação que já há dentro de nós.
Mas também há um segundo inimigo, que é aquele que está ao nosso redor, que é o mundo, a cultura, os valores que estão muitas vezes em discrepância ao que Deus determinou para nós. E nós temos um terceiro inimigo, que é um inimigo que está externo, que é Satanás, o diabo. Então hoje nós precisamos conhecer esses três inimigos. E nós então precisamos conhecer a nós mesmos. Por quê? Porque a nossa carne, ela se apresenta como um inimigo insaciável. É essa natureza humana com as suas inclinações para o mal. É propensa a desejos, a tentações que, se não forem bem administrados, podem nos desviar, sim, do propósito de Deus e do relacionamento com Ele. Então, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender as raízes dos nossos desejos e comportamentos. E muitas vezes nós nos deixamos levar por impulsos, sem compreender o porquê realmente fizemos aquilo. Então, nós hoje precisamos estar cientes das nossas fraquezas e forças que temos, porque esse conhecimento nos permite tomar as decisões mais conscientes. Quando nós reconhecemos o que nos motiva e os conflitos internos que enfrentamos, nós temos uma melhor chance de alinhar as nossas ações com os valores e com aquilo que Deus diz que nós somos e que Ele é. Então, para a gente analisar um pouco da nossa carne, nós precisamos entender que a tentação, que normalmente a gente coloca como uma força ou algo que vem de fora para dentro nos atacar, isso não é verdade. As tentações, elas são algo que vem de dentro. E o tentador, ele só procura nos desviar do caminho certo, colocando diante de nós possibilidades, coisas que vão corresponder a essa tentação, a esses desejos, a essas inclinações que habitam em nós. Então, aquilo que nos seduz já está aqui dentro. E o Satanás, o diabo, ele atua então só como um catalisador, oferecendo para você oportunidades de resolver a sua carência, de resolver então as aspirações que estão no seu coração. Reconhecer que a tentação provém dos nossos próprios desejos nos leva a uma responsabilidade pessoal. Nós precisamos estabelecer uma prática de atenção e reflexão que nos ajude a monitorar os nossos pensamentos, as nossas motivações. E isso só pode ser feito no seu relacionamento com Deus. No momento em que você busca completamente a palavra dele e no momento em que o Espírito Santo te traz luz para aquilo que está no seu coração. A carne, ela pode ser sim, e sempre será, um inimigo insaciável. Mas o conhecimento de nós mesmos é a chave para que a gente gerencie essa guerra interna. E ao entender que as tentações são reflexos dos nossos desejos internos, nós precisamos negar a nós mesmos diariamente e pedir, como nós cantamos, que Cristo cresça em nós. Mas nós também precisamos conhecer o mundo que está ao nosso redor. E quando nós dizemos aqui o mundo, são a cultura, os valores, as crenças, as práticas, os comportamentos de uma sociedade. Que tudo o que acontece ao nosso redor, muitas vezes, tem poder de nos influenciar nas nossas percepções e nas nossas tomadas de decisão. Então, a Bíblia, ela nos oferece verdades que são eternas. E somente o Espírito Santo, ele nos dá essa verdade aplicada na nossa vida diária. Diante, então, da exposição à cultura, nós precisamos começar a questionar e refletir sobre as ideias aos quais estão sendo apresentados. Nós não podemos mais aceitar tudo passivamente. Tudo que a sociedade tem proposto, nós precisamos ter um pensamento crítico. Nós precisamos trazer a luz da palavra e verificar e discernir se aquilo é consistente com a nossa fé. Por quê? A Bíblia diz que tudo passará, mas que a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, a cultura, ela pode mudar.
O homem pode ir transformando leis, ele pode dizer aí que a verdade hoje é relativa, que você pode escolher o que você é, o que você quer fazer, o corpo é seu, mas a palavra do Senhor não diz isso sobre nós. Ela diz que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E Ele nos deu um direcionamento, Ele nos deu uma conduta, e que é diante dEle que nós, então, precisamos nos firmar e agir. Então, hoje, nós precisamos duvidar do que esse mundo tem trazido à nossa mente, de forma tão ativa e incessante. Por quê? A palavra do Senhor, ela tem respostas sobre a divindade de Cristo, sobre a autoridade da Bíblia, sobre aborto, sobre casamento, sobre a identidade de homem e mulher, sobre a permissividade sexual, sobre a importância e o status que está tendo hoje no nosso mundo, sobre a negação de verdades que diz respeito à família. Tudo isso está aqui, está na sua mão, está à sua disposição. E você tem o poder de Deus em você, o Espírito Santo, para te fazer discernir e ter coragem e ousadia para proclamar aquilo que o Senhor tem a respeito de nós. Então, hoje nós devemos reconhecer que muitas ideologias culturais, como o secularismo, o hedonismo, eles estão nos afastando da cosmovisão bíblica. E nós precisamos, então, aumentar a nossa leitura, o nosso estudo da palavra, o nosso relacionamento com o Senhor, para que a gente possa persistir e estar aqui em comunhão, recebendo a direção para nos fortalecermos e fazermos a diferença na nossa cidade. Mas nós temos um outro inimigo, que nós também precisamos conhecer, que é o inimigo que está fora de nós, que é Satanás. A Bíblia apresenta diversas definições e descrições sobre ele, revelando ali as suas estratégias malignas e suas intenções. E compreender esses aspectos nos ajuda a nos preparar e nos proteger contra as ações dele. Então, o que a Bíblia diz a respeito dele? Nós sabemos que ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é destruidor, ele é tentador, ele é maligno, ele é astuto, e que o objetivo dele é matar, roubar e destruir. As ciladas de Satanás que Paulo vai trazer aqui refere-se às armadilhas ou aos métodos que ele se utiliza para nos enganar e nos distrair no caminho. Essas ciladas, elas podem se manifestar em dúvidas, em desconfianças, em dilemas morais que nos afastam da fé e da verdade que Deus já nos revelou. O apóstolo Paulo também vai nos advertir em 2 Coríntios 2,11, a não ignorarmos os desígnios de Satanás, reconhecendo que ele busca explorar as vulnerabilidades humanas. Você entende por que você não pode deixar uma peça para trás? Porque quando você deixa, você se torna vulnerável. E o seu inimigo que está te observando, ele vai saber exatamente aonde te atacar. Um pouco mais à frente, a gente vai ver o texto falando sobre os dardos inflamados. E esses dardos, eles eram aquelas flechas que os exércitos eles mandavam contra o inimigo, chameando ali fogo, que buscava não só atingir, mas queimar a pessoa por completo e propagar aquele fogo no meio de todo o exército. Aqui nós precisamos entender que esses dardos de Satanás representam os ataques como as tentações, as dúvidas, o desespero, a desesperança. Que isso não vem só atacar a nossa mente, mas incendeia o nosso coração e nos faz queimar e queimar outros. Então, nós precisamos estar atentos a essa variedade de estratégias, porque ele tem conseguido, muitas vezes, nos distrair. Por meio da mentira, do engano, sussurros de dúvida, por meio das tentações que nós já aprendemos, que são desejos internos, que ele percebe, e ele só coloca, então, propostas para responder aquilo que você deseja. Ele também tem feito conflitos no meio do povo, e isso tudo é obra dele, porque ele quer parar a igreja do Senhor. Então, dada a real ameaça que Satanás representa, as Escrituras nos chamam a uma vigilância, a uma resistência, pois o nosso inimigo ele é persistente. Ele, gente,
não para beber água. Ele não para descansar. Ele não tira as armas dele e deixa ali escondidinha. Não. Ele é incessantemente o nosso ataque. Ele está o tempo todo procurando, e mesmo que em alguns momentos ele seja derrotado, na verdade, em nome de Jesus, em todos os momentos, ele será derrotado, ele voltará com mais força, com mais persistência e com novas estratégias, porque ele é um oportunista. Então, conhecer as suas táticas é essencial para nós vivermos uma vida cristã vitoriosa e consciente daquilo que Deus quer fazer em nós, vigilantes, então, em oração, dedicados ao estudo da palavra e permanecendo, então, firmes na nossa fé. Em quarto lugar, nós precisamos hoje entender qual é, então, a nossa estratégia. Nós já vimos que nós temos o Espírito Santo, a força do Senhor está em nós. Nós já vimos, então, que nós temos aí inimigos diante de nós e que nós precisamos vencê-lo, tendo conhecimento de quem eles são, mas nós também precisamos buscar uma estratégia. E a nossa estratégia é resistir, é permanecer e avançar. O verso 13 vai dizer assim: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. A resistência é uma parte crucial do nosso chamado. A Bíblia nos adverte que haverá dias muito difíceis, os dias maus. E aqui nós podemos exemplificar isso como, por exemplo, na guerra. Sabe quando o comandante, ele recua o seu exército? A impressão que nos dá é que ele está desistindo, que ele vai levantar a bandeira branca. Mas muitas vezes ele volta de uma forma muito mais feroz e com um ataque avassalador. Isso é o que o nosso inimigo faz. Então, nós precisamos entender que esses dias maus é quando, assim, você já guerreou e você acha que Satanás desistiu, você baixa a sua guarda e, de repente, ele vem com aquele ataque certeiro. Por isso, Tiago 4 nos orienta: sujeitemo-nos, pois, a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistir não significa apenas suportar passivamente, mas é um ato de fé, de coragem. E nós precisamos nos lembrar de Jesus, que nos deu o maior exemplo quando ele foi tentado no deserto. Ele resistiu, fazendo o quê? Citando a palavra de Deus. E ele nos instrui da mesma maneira. Olha, você precisa resistir, proclamando a sua fé, abrindo a sua boca e anunciando as verdades para combater as mentiras do inimigo. Então, após resistir, Paulo ele ainda nos exorta a permanecer inabalável. Esse é um sinal da firmeza em nossa fé. Mesmo após a batalha, nós precisamos manter ali a nossa armadura e nos mantermos atentos. Porque 1 Pedro 5,8 vai dizer, olha, estejam alertas, orando, pois o diabo, o adversário de vocês, anda ao seu derredor como um leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. E nós temos muitos exemplos na Bíblia, como Sansão, como Davi, que nos ensina que mesmo sendo homens ungidos de Deus, foram derrotados quando baixaram a guarda. Então nós precisamos perceber o perigo e estarmos atentos. Nós precisamos resistir, nós precisamos permanecer, mas nós também precisamos avançar. A armadura de Deus não apenas nos protege, mas também nos prepara para o combate ativo. Em Filipenses 3,14, Paulo vai também nos dizer, olha, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Aqui é um ato de ação, eu prossigo, eu sigo, eu vou, eu avanço, e nós precisamos avançar. Não
apenas nos defendendo, nós precisamos entrar no território proclamando o evangelho e levando a cruz de Cristo a lugares sombrios. Nós cantamos aqui no início do culto sobre Jericó. E nós precisamos nos lembrar que quando Josué, ele derrubou ali aquelas muralhas e ele conquistou Jericó, ele parou, ele tirou férias. Ele falou assim, exército, vão agora dormir, vão descansar, daqui uns 3 meses a gente reúne o povo de novo e a gente vai avançar. Não. Imediatamente, ele continuou ganhando e conquistando a terra prometida. Então, Deus nos chama a seguir em frente, confiando nele para a vitória. Então, a nossa estratégia hoje precisa ser resistir ao nosso inimigo, usando a palavra do Senhor, permanecer mesmo diante das vitórias e também avançar com o anúncio daquilo que Deus já fez em nós. Nós não podemos nos dar o luxo de baixar a guarda, pois no momento em que nós relaxarmos, o nosso inimigo poderá nos surpreender. Em quinto lugar, nós precisamos conhecer o nosso equipamento. Nós já temos a estratégia correta, mas agora nós precisamos conhecer o nosso equipamento. E os versos 14 a 17 vai nos apresentar. Diz assim: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como um escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do inimigo. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Paulo aqui ele vem detalhando cada peça da armadura. E cada uma delas exerce um papel crucial na nossa defesa e no nosso combate. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos estar vestidos com o cinto da verdade. Porque a verdade é fundamental para a vida cristã. O cinto, quando a gente vê a armadura lá do soldado, ele é o que mantém tudo no lugar. Assim como a verdade na nossa vida mantém também todas as coisas no lugar, com clareza e discernimento. O inimigo, nós sabemos que é o pai da mentira. Então, enquanto nós vivemos na verdade, nós conseguimos nos tornar livres das suas enganações, de tudo aquilo que ele tenta semear e dizer na nossa mente e no nosso coração. Então, o cinto da verdade é o que segura também a espada da palavra do Senhor. Então, hoje você precisa entender que se você não praticar a verdade, se você não tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, se Ele não for o exemplo, a sua base, a sua fundamentação, você não poderá usar a palavra de Deus. Porque você não vai conhecê-la. Então, a sua derrota, ela é certa. Por isso nós precisamos estar com a verdade, estar com Cristo, porque ela vai nos munir de todo o restante que a gente precisa. Nós também vemos aqui Paulo falando sobre a couraça da justiça, no verso 14. A justiça de Cristo nos cobre e nos protege, assim como a couraça do soldado protege aqui os órgãos vitais dele. A couraça, ela vem do pescoço e vai até a cintura, protegendo aqueles órgãos que podem matar imediatamente o soldado. Então, quando nós nos consideramos justificados por Cristo, essa é a segurança que nós somos aceitos por Deus e que as acusações que o inimigo tem a nosso respeito não mais atingem a nossa vida. Ele pode até falar, ele pode até trazer, mas você já é justificado, perdoado e já tem a sua vida eterna. Então, nós precisamos, diante disso também, vestir a couraça. Por quê? Porque a justiça do Senhor nos faz agir de forma diferente. Não é só a gente ter a consciência de que somos justificados, mas que somos justificados com um propósito. E que enquanto estivermos aqui, essa justiça de Deus tem que trazer também sobre nós a responsabilidade da santificação.
Nós precisamos entender que precisamos viver em retidão, em integridade, em santidade, permitindo que a justiça de Deus se manifeste em nossas ações. Paulo permanece dizendo aí sobre os calçados da preparação do Evangelho da Paz. E estes calçados são aí o Evangelho, e ele nos lembra que nós temos uma mensagem de reconciliação e não de condenação. Isso, então, nos motiva a avançar e a compartilhar o amor de Cristo, mesmo quando as situações estão difíceis, mesmo quando nós estamos em luta, mesmo quando nós estamos enfrentando adversidades. Por quê? Porque a paz de Deus, que está em nós por meio do seu Evangelho, traz a nós o entendimento. Ela nos sustenta e nos capacita a transmitir essa paz a outros. Ele continua no verso 16, nos apresentando o escudo da fé. E a fé aqui atua como um escudo que nos protege contra os dardos inflamados, que nós já aprendemos o que é. O diabo, ele lança esses dardos em nosso coração e mente por meio de mentiras, por meio de pensamentos blasfemos, por meio de pensamentos de vinganças, por ardentes desejos e situações que vão nos levar a pecar. E se nós não usarmos a nossa fé, nós não conseguiremos apagar esses dardos. Eles acenderão fogo no nosso coração, no nosso interior, e nos farão desobedecer o nosso Criador. Então é importante nós nutrirmos a nossa fé e através da palavra, da oração, daquilo que nós conhecemos de quem Deus é, nós termos a confiança e então deixar Deus nos guiar nos tempos difíceis. No verso 17, ele vai falar sobre o capacete da salvação. E o capacete da salvação é aquilo que protege a nossa mente, que nós sabemos que é o alvo de Satanás. Ele frequentemente tenta atingir a nossa mente e nos fazer duvidar de muitas coisas. Por isso que nós precisamos usar o capacete da salvação e nos lembrar que nós somos salvos. Nós somos amados e esse amor de Deus nos dá segurança e tranquilidade para nós permanecermos com a nossa esperança viva. Sem desanimar, sem deixar a condenação que Satanás tenta trazer sobre nós o tempo todo, dominar a nossa vida e dominar as nossas ações. Nós precisamos ter a nossa mente controlada por Deus. E o capacete da salvação vai nos dar essa esperança, porque ele vai nos lembrar que tudo o que Deus poderia fazer, ele já fez. E ele já venceu. E que por essa convicção nós podemos então persistir, permanecer, resistir e avançar. Mas há também uma última arma que é a espada do Espírito. E quando a gente pensa na espada do Espírito, quantos aqui viram A Casa de Davi, que começou agora, o seriado? Vocês já viram? Não? Gente, assiste com as crianças, é ótimo. Lá tem o gigante Golias. E o gigante Golias, ele tem uma espada, meu Deus, imensa, um negócio monstruoso. E quando às vezes a gente pode ouvir que é a espada do Espírito, a gente pode interpretar essa espada. Uma espada gigantesca, uma espada que põe medo, uma espada que já faz os nossos inimigos ali estremecerem. Mas na verdade, todo mundo aqui já viu The Chosen? Quem lembra do Zelote? Vocês lembram da faca que ele carrega? É uma faca pequena, completamente afiada, capaz de matar uma pessoa com um único golpe. E essa é a exemplificação correta da palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é certeira, ela não volta vazia. E nós precisamos, então, conhecer essa palavra, aplicar essa palavra em nossas vidas, porque é ela que vai derrotar o nosso inimigo, assim como Jesus Cristo mostrou para nós que ele fez. Então, essa é uma arma que nós precisamos ter à nossa disposição, baseados na verdade, e usá-la constantemente, sempre que for necessário, na nossa vida diária. E, em último lugar, nós precisamos entender que essa batalha não se vence sozinho.
Efésios, os versos 18 e 20, vão dizer assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Porque eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, mesmo eu esteja sendo preso. Portanto, orem, para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Diante de todo o conteúdo da carta de Efésios, Paulo ele vai finalizar trazendo para nós aqui a oração e a importância da oração nas nossas vidas. A oração, querido, não pode ser uma prática usada só algumas vezes. Sabe quando alguém chega para você e você compartilha um problema e ela fala assim, olha, a única coisa que eu posso fazer por você é orar? Você fala assim, glória a Deus, porque é isso que eu preciso. A oração não pode ser usada como último recurso, não, ela é o nosso único recurso. É orar, é voltar o nosso coração para Deus, é estarmos conectados com Ele, é orar o tempo todo, porque isso nos faz ter um relacionamento ativo, dinâmico com o nosso Deus, permitindo que a nossa carne morra e a vontade dEle se manifeste em nós. Então, a oração é um meio pelo qual nós recebemos a força, a sabedoria, a direção para que nós vençamos as nossas batalhas. A oração, ela é a energia que capacita a você, um soldado de Cristo, a vestir a sua armadura e a então usar a arma da palavra. Guarde uma frase comigo. O crente que ora pouco, sangra muito. Você pode falar isso comigo? O crente que ora pouco, sangra muito. Então, nós precisamos orar mais. E Paulo, aqui no finalzinho, ele vai nos dizer, olha, não ore só por vocês, mas orem por mim, orem pelo povo. Por quê? Porque vocês não estão guerreando sozinhos. Nós somos o exército de Deus. Nós temos pessoas no nosso corpo, um apoio mútuo. E é a oração que traz essa unidade e nos faz suportar uns aos outros, para que nós prossigamos vencendo. Então, vestir a armadura de Deus é uma necessidade diária, não uma tarefa pontual. Assim como também vestir essa armadura munido de oração incessante. Cada manhã, ao nos levantarmos, devemos lembrar de nos revestir espiritualmente, para que nós possamos estar prontos a vencer todas as batalhas que nós teremos naquele dia. Mas hoje você precisa se perguntar como você está vivendo essa guerra. O que você está usando para conseguir resistir aos seus inimigos? Seja a si mesmo, seja a cultura, seja Satanás. Será que você tem buscado o poder do Espírito Santo e tem vivido de acordo com a palavra, diante da coragem, da ousadia, anunciado aquilo que Jesus Cristo fez por você? Ou você ainda está muito distraído? Eu gostaria de concluir citando 2 textos que para mim fecham tudo o que Paulo nos ensinou. Lucas 11, 22 vai dizer assim: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Colossenses 2,15 vai dizer, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles sobre a cruz. Esses 2 textos é Jesus falando sobre a guerra espiritual que nós vivemos. E aqui ele traz para nós a imagem do combate, aonde tem um forte, o nosso inimigo, Satanás.
mas que vem um mais forte, Jesus Cristo, que toma a armadura dele, que despoja não somente ele, mas todos os seus anjos, toda a autoridade, todo o governo do mundo das trevas, vencendo na cruz. Esse é o nosso Deus. Isso demonstra a vitória de Cristo sobre as forças do mal, subvertendo a autoridade que eles tinham sobre a humanidade, agora revertida sobre a autoridade do nosso Salvador. Então, assim como Jesus Cristo tomou a armadura do inimigo, hoje Ele está aqui para te munir da armadura. É uma armadura que Ele te dá, que Ele te oferece, para que você hoje receba o chamado de se equipar para enfrentar o inimigo e avançar em vitória, porque essa vitória já nos é garantida e é essa vitória que nos dá a esperança e o olhar correto diante da vida que nós precisamos ter aqui na nossa cidade e no nosso mundo. Então feche os seus olhos, vamos orar. Converse com Deus, reconheça aí aquilo que você precisa modificar hoje e dizer para Ele. Entregue para Ele as distrações que têm te afastado e assuma um compromisso de viver essa guerra espiritual a partir de hoje de uma maneira diferente, como um soldado pronto para a guerra. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e entregamos o nosso coração a Ti. Primeiro em gratidão, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, que o Senhor, ó Pai, nos chama como filhos do Senhor, nos chama a fazer parte da Sua família. E o Senhor nos deixa conscientes de tudo que aquilo vai representar nas nossas vidas e tudo que isso vai nos causar diante desse mundo. Mas o Senhor não nos torna apenas consciente. O Senhor nos dá as estratégias. O Senhor nos mostra como nós podemos viver aqui e muito mais. O Senhor nos dá o Teu Santo Espírito para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos conduzir. Então, nesse momento, Pai, a única coisa que nós queremos é dizer: venha sobre nós. Encha-nos, porque nós queremos, ó Pai, viver nessa terra como cristãos conscientes de que a nossa morada, ela é celestial, mas que até chegarmos lá, nós estaremos lutando, guerreando e avançando e alcançando novas vidas para o Senhor. E Deus, nós queremos fazer isso com esperança, com coragem, com intrepidez. Então derrama isso sobre nós. Traga uma sede enorme sobre a Tua presença, uma sede da Tua palavra, uma sede do Teu Espírito, porque nós não queremos ser cristãos mornos, nós não queremos viver uma vida superficial, nós queremos estar atentos e avantes, porque a vitória o Senhor já nos deu. Então capacita a Tua igreja. E que hoje nós possamos buscar mais do Senhor, porque o Senhor é a fonte certa, o Senhor é tudo o que nós precisamos, e é no Senhor que nós venceremos todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém.